Amanhã, dia 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer e é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto tão importante aqui em casa. Até porque é um tema muito importante realmente e muitas pessoas têm dúvidas de como lidar com essa situação, com esse problema. E para explicar melhor sobre isso e responder às dúvidas, perguntas que o pessoal mandou para cá, estamos recebendo aqui o neurologista José Guilherme Schwan Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom que o senhor pôde vir. A gente gostaria primeiro de saber quais são as principais características do Alzheimer. Como que a pessoa pode ver que aqueles primeiros sinais ali que ela pode ter problema do Alzheimer? Muito bem, a doença de Alzheimer, né, ou a demência de Alzheimer é uma doença progressiva, né, lenta, demora anos para se instalar, né? Para você ter uma noção, quando a pessoa já tem a doença diagnosticada, ela já tem o início dessa doença no cérebro 10, 15 anos antes. E ela, o mais característico é a perda de memória para fatos recentes. Então, onde eu guardei meu objeto, acabei de colocar uma panela no fogo, esqueci ela lá no fogo, com quem eu falei ontem, são essas características da memória, são as mais comuns. Mas não só isso. Tem também uma dificuldade de encontrar o caminho de volta para casa, às vezes até o cômodo da casa, muda o humor, muda os hábitos, às vezes. Uma pessoa religiosa que sempre foi na igreja, de repente para de ir. Isso não é comum, né? Uma pessoa que fica mais deprimida ou fica muito mais agressiva. Então, são essas mudanças de comportamento que geram essas dúvidas e que podem gerar o diagnóstico da demência de Alzheimer, né? E realmente ela é mais comum nas pessoas mais idosas, mais velhas? Sim. Qual a idade, mais ou menos? Ela é bem mais comum. A idade é um fator de risco, né? Acima de 65 anos é a idade que mais se tem pacientes com início da doença de Alzheimer. Para você ter uma noção, de cada 10 pessoas com mais de 85 anos, 3 vão ter a demência de Alzheimer. Então é muito prevalente. Mas não é só acima de 65 anos. Isso é um fator de risco. A gente tem paciente que começa com 40, né? Nossa, 40 anos cedo, já né? muito cedo, exatamente. E aí é mais devastador ainda porque ela teria uma vida ainda longa pela frente, né? Tá. Doutor José Guilherme, agora como diferenciar aquele esquecimento, aquela cabeça fraca que a gente fala normalmente, que às vezes tem mesmo com a idade, às vezes jovem mesmo. Eu falo para minha mãe às vezes reclama, que eu tô esquecendo demais. Eu falei, mãe, eu também esqueço, né? Mas como a gente diferenciar esses esquecimentos comuns, né, que a gente costuma ter com essa característica do Alzheimer? Essa pergunta é muito boa e é o que a gente mais encontra no dia a dia. O cérebro ele vai envelhecendo com o tempo. Da mesma forma que nossa pele fica mais enrugada, que o osso fica mais poroso, que o nosso intestino fica mais lento, o nosso cérebro também vai ficando mais lento à medida que a vida passa. Então é comum você ter esquecimentos normais do dia a dia. O problema é que quando isso começa a prejudicar a sua independência. Quando você começa a precisar de ajuda de outras pessoas para fazer aquelas coisas que você sempre fez. Quando isso vira uma dificuldade de você trabalhar no seu dia a dia, de você funcionar independentemente no seu dia a dia, é que você tem que pensar que isso pode se tornar uma doença. Então a perda de memória ali, esporádica, isso é comum. Ainda mais hoje em dia, a gente tem muito estímulo hoje em dia. E para a memória ser fixada no nosso cérebro, eu preciso de atenção. Sim. Então eu tenho que estar completamente atento àquilo. Hoje em dia não, você está com a televisão ligada, você está mexendo no celular, você tem o computador aberto, ouvindo rádio, ao mesmo tempo que a panela está no fogo. Então você não tem atenção focada em nada. E isso dificulta com que as coisas se armazenem, né? Então a gente tem cada vez mais jovens com problema de memória, né? Achando que tem uma demência e não tem, na verdade é um problema de atenção. Então isso tudo tem que ser colocado aí em prática no seu dia a dia para você tentar melhorar essa memória que pode falhar esporadicamente, né? Certo. Doutor José Guilherme, eu já ouvi falar que, por exemplo, quando a pessoa ela tem muita atividade, por exemplo, um profissional que sempre trabalhou muito e que, de repente, dá aquela pausa, aquela parada, se aposenta, né, e aquela pausa instantânea e o cérebro fica ali, né, tem essa contradição aí, né, trabalhava demais, de repente entra em repouso. Exatamente. Isso pode ocasionar o Alzheimer? Os estudos mostram que quando a pessoa está mais ativa do ponto de vista cerebral, né, estudou mais, trabalhou mais, por exemplo, jornalista, né, que trabalha até o final da sua vida, ele tem uma chance menor de desenvolver o Alzheimer, ou se ele for desenvolver, ele vai desenvolver mais tarde de uma forma mais sutil, porque ele trabalhou as conexões cerebrais. Quando ele para, de repente, por exemplo, aposenta com 50 anos, naturalmente ele vai trabalhar menos o cérebro. Sim. E isso aumenta, com o passar dos anos, a chance de desenvolver um Alzheimer. Por exemplo, uma coisa simples, se você aprender a falar inglês,
por exemplo, uma língua estrangeira, você pode atrasar o aparecimento de um Alzheimer em até 5 anos. Nossa, que bacana. Apenas aprendendo uma língua estrangeira, né? Ah, mas eu não tenho condição. Então, se você aprender a pintura, por exemplo, vocês vão mostrar o artesanato. Se você aprender a fazer um artesanato que você nunca fez, isso é um estímulo. Você está formando novas conexões e isso naturalmente vai evitar com que você tenha uma doença de Alzheimer ou pelo menos atrasar o surgimento dela. É uma prevenção, Exatamente. então, né? Mas a gente tem que pensar, Marina, que o cérebro não é separado do nosso corpo. O cérebro faz parte do corpo. Então eu preciso também cuidar do meu corpo. Como? Se eu tenho pressão alta, eu tenho que controlar essa pressão. Se eu sou sedentário, eu tenho que fazer atividade física. Não precisa de academia, não precisa gastar dinheiro. Você pode fazer uma caminhadinha ali, 150 minutos por semana já é só querer, protege né? o cérebro. Exatamente. Tem que ter vontade. E a gente pode falar de tratamento. A pessoa, né, foi diagnosticada, realmente está com Alzheimer. Qual que é o tratamento adequado? Né? O neurologista mesmo que trata essa pessoa, é medicamento? Como que essa pessoa lidar com essa doença da melhor maneira possível? Exatamente. O primeiro passo é ter consciência de como vão acontecer as coisas, como é que vai evoluir, né? A família tem que saber disso porque é uma doença muito angustiante para quem tem um parente na família. Então, o primeiro passo é a informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, levar informação para as pessoas é um tipo de tratamento. O segundo tratamento mais importante é o medicamentoso. Mas, infelizmente, a medicação não freia a doença, ela vai progredir. É como um carro que está descendo uma montanha sem freio, o medicamento põe um freio para ele descer um pouco mais lento. Certo. Então, o tratamento, além da medicação, é multiprofissional. Precisa de terapia ocupacional, fisioterapia, precisa de fonoaudiólogo, educador físico. Então, é um conjunto de tratamentos que quem vai direcionar, geralmente, é o neurologista. Certo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho agora, doutor, mas a gente continua com esse assunto daqui a pouquinho, tem mais dúvidas chegando e a gente conta aqui com a ajuda do nosso especialista, neurologista José Guilherme, para a gente responder essas dúvidas aí sobre o Alzheimer. Daqui a pouquinho a gente está de volta, continue com a gente. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta ao vivo aqui em casa para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos recebendo aqui o médico neurologista, Dr. José Guilherme Schwan Júnior, falando sobre Alzheimer. E a gente tem uma pergunta aqui, doutor, da Nina Duarte. Ela disse: bom dia, gostaria de saber o que realmente causa o Alzheimer. A alimentação pode ser um problema? Isso é muito complexo porque a gente ainda não sabe por que algumas pessoas têm e outras não. O que a gente sabe é que o estilo de vida que você leva aumenta muito a chance de você ter, se você tiver uma predisposição genética também. Então, se você tem uma vida comendo fast food, gordura, fritura, não faz atividade física, tem obesidade, diabetes sem controle, tem colesterol alto, sua chance de ter Alzheimer é muito grande. Então, são os estilos que você faz da sua vida e toda a sua família que aumenta a chance de você desenvolver essa doença. A alimentação é muito importante. Por exemplo, nós temos uma alimentação que parece proteger o cérebro, né? Que é a alimentação lá do mar Mediterrâneo. O pessoal do sul da Espanha, ali, Grécia, que é um azeite extra virgem, castanhas, nozes, o peixe vermelho, o atum, o salmão. Aqui no Brasil seria o atum, a sardinha, porque eles têm um ômega 3 natural. Né? Então, eles agem como protetores, como neuroprotetor, né? exatamente. Eles dizem até que uma tacinha de vinho tinto esporádico também pode proteger o seu cérebro, mas é com muita cautela, né? Não pode exagerar. A gente tem pergunta também nas ruas aqui de Goiânia. A gente vai ver agora uma pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber, com a medicina, com a evolução da medicina hoje, na atualidade, se o Alzheimer já tem uma cura em definitivo, porque eu vejo uma progressão muito agressiva ainda da doença. Tá aí então, pesquisa, a gente sabe, né? Muitas pesquisas, estudos. Sim. E aí, cura mesmo? Podemos falar disso hoje? Infelizmente não, Marina, a gente ainda não tem cura para essa doença aí, que é uma tragédia, né? E o que nós temos são vários estudos. O problema é que o Alzheimer não vem só por um caminho, são várias ruas que levam a este caminho que é a doença de Alzheimer. Então, você atacar todos os caminhos e fechar todas as ruas que levam a essa doença é muito difícil. Tem vários estudos de várias formas, tem várias medicações, tem vários mitos. Já saiu que a vitamina D é cura do Alzheimer, mas não é. Já saiu que a vitamina D é B também. Então, infelizmente, a gente ainda não tem cura. O que tem que ser feito é levar informação para fazer um diagnóstico precoce e tentar orientar a população a ter uma vida um pouco mais saudável, né?
Eu queria que o senhor também orientasse a gente como as pessoas da família, a melhor forma de lidar com quem tem Alzheimer, né? O que elas podem fazer para ajudar, o que não devem fazer, né, para não piorar a situação. Isso é importantíssimo. O primeiro tem que ter uma reunião familiar e entender, tirar todas as dúvidas com os médicos e ter a informação correta de como vai ser a evolução. Alguns filhos, quando são famílias extensas, querem deixar a cada mês um vai cuidar do meu pai em casa diferente. Isso é uma tragédia para quem tem Alzheimer. O Alzheimer ele não pode mudar o ambiente. Você tem que ficar, de preferência, na mesma casa, né? Você não pode contrariá-lo também e dizer, eu já te falei isso várias vezes, isso não ajuda. Você tem que entender que ele tem uma doença e que nada disso que ele faz é por querer, né? Então mudar de casa não é bom. Foge do controle da pessoa, Foge do controle, né? Exatamente. A pessoa, às vezes, quer usar a mesma roupa sempre, então você pode comprar várias roupas parecidas. Às vezes você chega do supermercado e desce, para o seu carro na frente da casa, ele não quer descer, você não pode forçá-lo. Dê mais uma volta no quarteirão e tente de novo. Então são essas coisas simples que a família precisa fazer para poder ajudar e não prejudicar, né, essa demência que é tão agressiva. Né? Acho Exatamente. Que compreensão é uma palavra-chave. Entender, né, que a pessoa mudou, né? Ela é uma outra pessoa, entre aspas, ela muda a personalidade e você precisa ter paciência com essa pessoa, né? Ok. A gente agora vai lá para o nosso call center, que a Ana Lídia está por lá e parece que tem participação. Ana Lídia, com você. Tem sim, a participação é do Sul, lá da cidade de Canela, Rio Grande do Sul, da Ângela Maria Lopes. Ela pergunta, doutor, se o Alzheimer atinge mais mulheres ou homens? Tá aí, boa pergunta. Tem essa diferenciação aí? Tem, então, uma pequena diferenciação. O Alzheimer é um pouco mais comum em mulheres, a gente não sabe ao certo por quê, mas estatisticamente a mulher vive mais, então ela está mais exposta aos fatores ambientais. Mas a mulher é um pouquinho sim, mas não é nada de muito importante, não. É interessante porque a mulher vive mais e ela se cuida mais. E mesmo assim ela tem mais essa demência de Alzheimer. Então é um contraponto que a gente não sabe explicar por quê. Doutor José Guilherme, pode falar para a gente algumas atividades que a pessoa pode fazer, ou quem já tem, né, o Alzheimer, ou para quem quer prevenir aí, de repente, né, atividades que podem estimular mais o cérebro, o senhor disse, né, do artesanato. Sim. O que mais que a gente pode orientar essas pessoas a fazer? Palavra cruzada? Ajuda também. Que tipo de atividade? Então, tudo que você não faz na sua vida, o que você não tem costume, é bom. Hoje a gente vive muito no automático. Então, você coloca o GPS no carro e vai pelo caminho, você sempre faz o mesmo caminho. Então, você pode fazer coisas diferentes. Eu vou para o meu trabalho, eu vou pegar caminhos diferentes para eu tentar exercitar a minha cabeça. Eu nunca pintei um quadro, eu vou pintar um quadro para ver como é que é. Eu vou aprender a pintar o quadro. Eu nunca fiz artesanato, eu vou aprender. Então, isso são as conexões novas que você pode fazer. A palavra cruzada é bem dita, é bom você fazer, mas não ficar só nisso, porque depois isso vira um hábito. Então, leitura. Você tem hábito de fazer leitura? Não. Então, faça, que vai te ajudar. E sempre lembrando que a cabeça, o cérebro, não é separado do corpo. Então, a atividade física é um dos maiores protetores para o cérebro contra a demência de Alzheimer que existe. E tem uma quantidade certa. Então, você precisa fazer ali 150 minutos por semana, 2 horas e meia. Meia hora por dia, 5 vezes na semana, ou 50 minutos, 3 vezes na semana. O principal protetor para o cérebro é o exercício físico disparado. Ótimo. A gente tem mais perguntas lá no call center. Ana Lídia, com você aí. Isso, agora a pergunta vem lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, e é da dona Alzira Pereira Silva. Ela é uma associada e nos contou que toma muitos medicamentos fortes. Ela gostaria de saber, doutor, se isso influencia em algo com relação ao Alzheimer. Muito boa pergunta, né? Na verdade, algumas medicações atrapalham muito a memória e pode prejudicar, assim, quem tem ou quem vai vir a ter essa doença. Por exemplo, os benzodiazepínicos que são muito usados no Brasil, né? Diazepam, clonazepam, Rivotril, bromazepam, essas medicações são muito ruins para quem tem demência e não devem ser usadas, salvo algumas exceções, por quem tem mais de 60 anos. Agora, usar muitas medicações em si não prejudica. Por exemplo, se você tem pressão alta, diabetes e colesterol e estiver tomando medicação exatamente para cada uma dessas doenças, isso é importantíssimo e necessário para proteger o seu cérebro. Tá certo. Doutor, em relação ao tempo da doença, né? Quem tem Alzheimer, o senhor explicou que ainda não tem a cura, né? Tem o controle, né? A medicação que ajuda a viver melhor, conviver com essa doença, né? Mas a pessoa, então, ela vai até o fim da vida convivendo com Alzheimer, ele vai piorando? Como é que é essa questão do tempo, né, da doença? Exatamente. Do ponto de vista cerebral, o cérebro vai diminuindo de tamanho, vai atrofiando, o que a gente chama de degeneração cerebral, né? O cérebro vai diminuindo e cada vez perdendo mais funções. Então, ele começa com esquecimentos, depois muda o humor, depois muda o comportamento, depois não quer mais tomar banho, depois passa a ter dificuldade de reconhecer as pessoas.
chega a um ponto de não reconhecer a si próprio. Nós temos casos que o paciente vai na barbearia fazer a barba e ele acha que tem uma outra pessoa ali em frente a ele o vigiando, por exemplo. E essa evolução, ela é gradativa e progressiva. Infelizmente, a gente não consegue ainda deter. Mas quem tem o Alzheimer vive menos do que quem não tem. Então, em média, a sobrevida de quem tem Alzheimer é em torno de 5 a 15 anos. Então, a média ali de 8 a 7 anos de vida. Então, não é uma vida muito longa. Infelizmente, a pessoa precisa ser preparada e acolhida porque ela tem uma tendência a viver menos e de uma qualidade de vida menor. E isso leva a família nessa angústia também, né? Por isso que é tão importante levar a informação para poder diagnosticar precocemente Quanto essa antes, doença. né? Exatamente. Ok. Vamos voltar lá para o nosso call center. Ana Lídia tem mais perguntas por lá. Ana? Tenho sim. A pergunta agora vem de Cuiabá, no Mato Grosso, e é do João Antônio. Ele perguntou o seguinte: a gente costuma esquecer algumas coisas ao longo do dia, esses esquecimentos diários, uma torneira aberta, um fogão aceso ali. Esses esquecimentos, eles são sinal da doença de Alzheimer e a gente sabe que isso pode acontecer com jovens, adultos, idosos. E aí, doutor, é um sinal ou não? Aqueles esquecimentos do cotidiano, né, que a gente falou. Não, isso não é necessariamente a doença de Alzheimer, porque o Alzheimer não é só esquecimento, é o esquecimento com mais alguma coisa. É o que a gente falou, quando isso começa a prejudicar a sua rotina, do ponto de vista de você não conseguir mais funcionar de forma sozinho ou independente, precisar de ajuda sempre, isso sim é um alerta. A gente tem muito jovem com problema de memória, e porque está estressado, está ansioso e não dorme bem, o sono, aliás, é um grande fator de proteção para o cérebro, né? A nossa memória do dia a dia, ela é absorvida e ela é qualificada e sedimentada quando a gente tem uma boa noite de sono, uma alimentação adequada. Então, o brasileiro sofre muito com isso, porque toma o café da manhã, vai almoçar 1 da tarde, chega em casa 9 da noite, dorme mal, faz muita atividade durante o dia e não presta atenção no seu dia a dia. Então, exatamente, esses esquecimentos diários, do ponto de vista neurológico, não necessariamente são Alzheimer. Precisa ser alguma doença, alguma coisa a mais. Certo. A nossa chefe Tati Mendes está aqui com a gente. Ela tem uma pergunta para o senhor também. Tudo bom? Tudo bem. A gente tem 2 perguntas sobre alimentação. A Nina Duarte quer saber sobre se tem alguma alimentação que pode prevenir o Alzheimer. E o Andrei Pita, que é o meu marido, perguntou se tem a influência do excesso do carboidrato pode interferir no Alzheimer. Muito bem. O carboidrato em excesso, principalmente os carboidratos simples, que são muito consumidos, por exemplo, no Brasil, né? Eles são prejudiciais do ponto de vista cerebral. Eles diminuem a neuroproteção. Então, a alimentação, tem uma alimentação que parece proteger sim o cérebro, que é o que a gente diz do Mediterrâneo, né? É o azeite extra virgem, castanhas, nozes, mais peixe, né? Seria lá o peixe vermelho e o salmão, aqui no Brasil mais o atum e a sardinha. Pode até ser esse enlatado mesmo, ele tem um ômega 3 natural. Infelizmente, a cápsula não protege o nosso cérebro, né? Ajuda na parte cardíaca, mas cerebral não ajuda. Então, você tem que tentar buscar na alimentação, na comida, nesses peixes. As frutas e verduras também podem ajudar muito, mas teria que ser orgânica, né? Sem agrotóxico, porque o agrotóxico também danifica o cérebro. Veja que para o brasileiro, né, normal, comum, é muito difícil conseguir essa alimentação. Então, o que ele pode fazer? Tentar diminuir o carboidrato. Comer arroz e feijão, mas não comer arroz com farinha, com batata, com mandioca na mesma refeição sempre. Então, a palavra-chave para o cérebro é equilíbrio. Certo. É você ter uma alimentação equilibrada, com um estilo de vida equilibrado. Sempre lembrando que você é um pouquinho também do que você come, né? Então, a alimentação, fazer com menos gordura, com menos fritura, tentar usar aquelas panelas que usam menos óleo. Se eu puder ter acesso a azeite extra virgem, usar esse azeite sem fervê-lo, sem esquentá-lo, sem fritar, também ajuda. Se eu tiver acesso a castanha, nozes, também ajuda. Bacana. Então, todo esse conjunto de coisas para poder ajudar. Certo. Vamos voltar então para o nosso call center. Ana Lídia tem mais pergunta. Ana, com você. A nossa dúvida de agora vem da cidade de Fortaleza, no Ceará. É da Socorro Rodrigues. Ela diz que está ficando muito esquecida e ela quer saber se é um problema hereditário. Então esse esquecimento aí, até o Alzheimer, ele pode ser a parte genética também? Pode, mas é muito raro o Alzheimer passar de pai para filho dessa maneira ou de mãe para filho dessa maneira. O mais comum é o estilo de vida, porque geralmente a gente viveu com o nosso pai, com a nossa mãe até 20, 30 anos e a gente comeu da mesma geladeira, a gente aprendeu a fazer as mesmas coisas, aprendeu a ser sedentário do mesmo jeito, aprendeu a chegar em casa e só ficar sentado no sofá. Então é a genética não no DNA, mas de convivência, né? Exatamente. Então se o meu pai come ali atum, batata, mandioca, farinha, eu também vou comer isso. Sim. Então é mais o estilo de vida que eu vejo como meu pai faz. O fator genético ele tem uma influência, mas ela não é tão importante assim no Alzheimer. Tá certo. A gente tem mais perguntas lá no call center?
Não, ainda. Doutora, eu queria que o senhor falasse então para a gente o que a pessoa pode fazer quando ela é diagnosticada. A pessoa não, na verdade, acho que até familiares, né? Porque quando a pessoa é diagnosticada, de repente ela não está, de repente, em condições de se cuidar, ela precisa realmente de ajuda de familiares? Exatamente. Ou no começo ali ela ainda é capaz de ver mesmo que ela está com um problema e ela mesma se cuidar? É muito variável. Às vezes, quando tem um Alzheimer muito inicial e a pessoa tem um estudo, uma grande escolaridade, estudou, fez faculdade, ela tem um pouquinho mais de compreensão. Mas isso é muito angustiante porque ela não vai conseguir mais viver sozinha numa casa sem pôr em risco a própria vida. Importante ter alguém, então. Tem que ter alguém. A partir do momento que você foi diagnosticado, automaticamente alguma pessoa tem que estar com você o tempo todo, o tempo integral. Isso é muito importante falar, porque a pessoa com Alzheimer não pode ficar sozinha. É perigoso para dirigir, é perigoso colocar fogo na casa ou até se cortar, né? Então ela precisa de cuidados. A primeira dica que a gente fala é ter paciência e ter calma. E ela precisa confiar nos profissionais de saúde que cuidam dela. E precisa procurar esse profissional, exatamente, né? precisa procurar. Médico exatamente, isso é importante. E não ficar procurando coisa demais na internet, porque tem muita coisa na internet que é errada. Com certeza. E às vezes no desespero de querer alguma cura, de querer alguma solução milagrosa, a gente acaba procurando um tratamento que não é adequado e isso pode até prejudicar mais do que ajudar. Então tem que ter paciência, calma e, acima de tudo, muita fé, porque é muito difícil de acompanhar alguém que é assim, é um ente querido que está ali desenvolvendo uma doença progressiva. Com certeza. E essa parte neurológica é muito complicada mesmo. A Ana Lídia tem mais pergunta agora, sim, lá no call center. Ana, com você. Muitas participações, viu, Marina? Agora é do estado do Paraná, cidade de Pinhais. A Vilma Alves Batista pergunta a diferença entre Alzheimer e demência. Muito bem, isso a gente escuta bastante. A demência é um conjunto de sinais e sintomas que me diagnosticam um problema neurológico. Dentro da demência, tenho vários tipos de doenças. E a doença mais comum que causa demência é o Alzheimer, mas nós temos a demência vascular, a demência de corpúsculos de Levy, são demências mais raras. Essa de Levy, por exemplo, foi o que matou o Robin Williams, que fez aquele filme Patch Adams, né? Então ele teve um surto e se matou. Então a demência é um conjunto de sinais e sintomas que tem várias doenças lá dentro. É um balde e dentro desse balde eu tenho várias doenças. Uma delas, e a mais comum, 75% das vezes, é a doença de Alzheimer. Então a demência ela é uma consequência, pode ser uma consequência do Alzheimer. A demência é uma coisa mais ampla, né? O Alzheimer é um tipo de demência. Entendi. Então eu tenho que falar, eu tenho a maçã e eu tenho frutas. Então a maçã é um tipo de fruta, o Alzheimer é um tipo de demência. Certo. Aí, no seu consultório, doutor, o que normalmente é a maior dificuldade ali com o paciente? A parte do diagnóstico, a parte da aceitação da doença? Sim. O que é mais complicado para o paciente? A parte mais complicada é dar o diagnóstico, porque uma vez que eu digo que ele tem Alzheimer, eu estou dizendo que ele tem uma doença progressiva que, infelizmente, não tem cura ainda. Então, o primeiro passo é a aceitação. Às vezes o paciente não sofre muito porque ele não tem muita consciência, mas o familiar. O primeiro ponto é a aceitação, isso é o mais difícil deles aceitarem. E o segundo é deles se acalmarem e não procurar uma forma alternativa de tratamento. Porque o desespero é muito grande. Meu pai, que eu sempre idolatrei, agora ele vai praticamente ser uma criança daqui a alguns anos precisando de cuidados, né? Então, essa é a parte mais difícil, da aceitação e, segundo, de tratar corretamente com o que já tem comprovação científica e não ir atrás de coisas milagrosas por aí. Ok. Vamos voltar para o call center, então. A Ana Lídia com mais uma pergunta com você, Ana. De Itabirito, em Minas Gerais, a associada Sônia Maria pergunta o seguinte, ela nos conta que ela toma muitos remédios para dormir. Ela pergunta se esses remédios podem influenciar no Alzheimer, porque ela sempre perde a memória. Tem alguma influência, doutor? Sim, essas medicações para dormir são perigosas, algumas, né? Você não deve usar a medicação para dormir de forma aleatória sem ir num psiquiatra, ou num neurologista, ou num geriatra, né? Tem algumas medicações para dormir que são muito prejudiciais e podem até agravar um quadro demencial, o quadro de Alzheimer, por exemplo. São os benzodiazepínicos. Essa classe de medicamento, é a mais utilizada. O Brasil é o país que mais utiliza esse tipo de medicamento, que é o clonazepam, diazepam, bromazepam, esses que terminam em pan. E todos estes prejudicam a memória. Ele dá um sono falso. Você dorme, mas você não descansa o seu cérebro. E para eu sedimentar a minha memória, eu preciso dormir para as conexões se fortalecerem. E um sono de qualidade, né? Exatamente. A pessoa que ronca, por exemplo, que tem apneia, ela tem uma dificuldade de memória muito grande. Inclusive, a apneia é um dos fatores de risco para AVC e para demência.
Vamos então com a última pergunta lá do call center. Ana Lídia, com você. Da cidade de São Paulo, capital, a Cláudia nos contou que o sobrinho dela é epiléptico e ele apresenta todos os sintomas da Alzheimer. Ela gostaria de saber se a epilepsia tem relação com o Alzheimer, doutor. A epilepsia só tem relação com o Alzheimer quando ela é muito forte, quando ela é de difícil controle. Se ele tem várias crises no mês, no ano, várias crises no dia, por exemplo, isso vai lesando o sistema nervoso central, né, o cérebro, e vai fazendo com que o cérebro se degenere, diminua de tamanho. Então, são raríssimos os casos de epilepsia que a gente não consegue controlar de forma nenhuma, e isso não é comum. Então, uma epilepsia bem controlada e medicada não gera o Alzheimer, não tem muito a ver. Entendi. Só para a gente finalizar, a última pergunta. Os medicamentos para o tratamento do Alzheimer, eles agem de que forma? É para tranquilizar o paciente? Qual que é o efeito que eles podem fazer? Não para curar, né, que como o senhor explicou, não tem cura, mas para amenizar o problema, para controlar o problema. A medicação acaba deixando a evolução da doença um pouco mais lenta, né? Ela faz com que a memória, o que resta de memória, sedimente mais, fique batendo mais na região onde ela vai ser armazenada. É isso que ela faz. Então, ela faz com que a memória fique um pouco mais prolongada. Mas é um tratamento muito sutil. A gente fala que o tratamento do Alzheimer é sintomático, ou seja, o paciente não está dormindo à noite, a gente ajuda ele a dormir. O paciente está muito agressivo e irritado durante o dia, a gente faz ele ficar mais tranquilo. O paciente não quer se alimentar, a gente dá um estimulante para ele se alimentar, que é importante. Então, o tratamento para Alzheimer, infelizmente, é só sintomático. A gente não muda a evolução da doença, né? Entendi. Então, isso é muito ruim. Ajuda a pessoa a viver melhor. Isso, mas precisa medicar. Precisa tomar a medicação para evoluir mais lento. Doutor José Guilherme, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu que Seja agradeço. sempre bem-vindo. Obrigado, eu estou à disposição. Tá ok.